Tudo bem, pessoal? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor presbiteriano na cidade de São Paulo e a gente está aqui no estudo do livro de Atos, lá na Bíblia, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, mas antes eu quero que você ajude no canal para que esse estudo alcance o maior número possível de pessoas. Assine o canal se você chegou aqui de repente, você pode começar pelo capítulo 5, voltar nos vídeos, aperte o sininho para você receber os vídeos na segunda-feira quando sai e também curte o vídeo e marque as pessoas ou mande pelo WhatsApp esse vídeo para que mais gente possa estudar com a gente. Vamos entrar no capítulo? Oi, gente, o capítulo 5 começa com uma história de arrepiar, né? Ananias e Safira. Dois discípulos de Jesus, né, dois que estavam entre os convertidos a Jesus, eles decidem vender um terreno deles. Eles poderiam simplesmente pegar o dinheiro desse terreno que eles venderam e viver a sua vida, mas eles decidem aparentar algo que não eram. Eles decidem mentir para todos e mentir para o Espírito Santo. Eles falam que o dinheiro todo que eles venderam no terreno, assim como Barnabé fez um pouquinho atrás, eles também estavam fazendo. Eles quiseram aparentar uma bondade que eles não tinham no coração e levaram até Pedro, os apóstolos, e Pedro exorta eles, falando: vocês estão mentindo, isso aqui é o dinheiro todo? E eles falam: é tudo, eles pegaram uma parte para eles, mas eles mentiram para os apóstolos. E aí Pedro fala: vocês não estão mentindo para a gente, agora é uma nova ordem, não é igual a religião que dá para viver por aparência, agora vocês estão mentindo contra o Espírito Santo. E eles caem mortos. E aquilo espalha. Talvez você pense: nossa, que radical. Mas é interessante que há um paralelo desse fato com Levítico 10 ali, quando Levítico é um livro lá do Pentateuco, dos 5 primeiros livros que estão dando a regra da revelação de Deus. Ainda era o tabernáculo, época de Moisés, mas era o mesmo princípio. Naquela época, Deus estava querendo mostrar que os sacerdotes não poderiam trazer falsidade, algo estranho da santidade de Deus para dentro do tabernáculo. Eles foram fulminados também, e dessa forma aqui é a mesma coisa, só que agora todos nós somos o templo de Deus e todos nós somos como se fosse o sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote, mas ele coloca sobre nós essa responsabilidade de trazer o nome dele. E quando a gente tem o nome de Jesus e estamos falando que estamos fazendo coisa em nome dele, a responsabilidade é muito grande. E foi isso que se espalhou por todo mundo daquela época. Começaram a entender essa história, e mais para frente vai dizer que muitos se convertiam, mas muitos respeitavam, mas não decidiram entrar para o grupo dos que seguiam a Jesus Cristo, porque mostrava claramente que era algo muito sério. Se você falasse: eu quero seguir, eu quero viver essa vida onde ninguém passa necessidade ao nosso redor, onde a gente partilha a oração, o ensino e as coisas que nós temos. Era muito forte e muito respeitado por isso, porque Deus não deixou naquele começo o nome dele ser desonrado. Ele não deixou a mentira entrar e começou desde o começo essa perseguição. Logo depois dessa história, começa a história mostrando que os apóstolos começavam a fazer muitos milagres e vinham gente da Judéia, da Samaria, de toda a região para trazer os seus doentes para serem curados pelos apóstolos. Grande era a responsabilidade dos apóstolos, que curavam a todos, atendia a todos e pregava todos os dias. Pedro, João e todos os apóstolos iam até o templo e também nas casas e falava sobre Jesus Cristo. Aí o sumo sacerdote, com inveja dos apóstolos que estavam curando, que estavam falando, estavam cada vez mais espalhando a mensagem de Deus e ganhando fama, pessoas vinham de todos os lugares, ele decidiu prendê-los, mandou para a prisão, mas no meio da noite veio um anjo do Senhor e soltou eles, mas soltou de forma especial, não é que soltou quebrando as correntes. De certa forma os apóstolos puderam atravessar aquelas barras, e aí o mais legal é que Deus, o anjo, não manda os apóstolos se esconderem ou vão para casa, ele fala: volta para o
templo e pregue a mensagem. Nada pode impedir a mensagem de Deus de proclamar. E aí eles voltam para o templo e começam a pregar. Quando chega de manhã, eles mandam aqueles soldados do templo ir lá, olhar o que tinha acontecido pegar os apóstolos, e eles não estavam lá. E aí ele volta e conta que os apóstolos tinham sumido, mas a prisão ainda estava intacta, estava tudo fechado. E aí o sumo sacerdote, o sinédrio, fica espantado como isso aconteceu. E aí chega no ouvido deles, olha, eles voltaram a pregar, eles estão pregando ali do lado, porque o sinédrio era no templo. Eles estavam pregando lá do outro lado do templo e os soldados foram lá, mas os soldados tiveram medo de pegar os apóstolos e arrastar, prender, com medo do povo se rebelar contra eles e apedrejá-los. E aí eles pedem com gentileza, mas levam os apóstolos para o sinédrio e de novo o sumo sacerdote interroga ele: eu não falei para vocês não falarem de Jesus? E mais uma vez Pedro prega o evangelho. Você pode ver, desde o capítulo 2, 3, 4, Pedro prega o mesmo evangelho. Ele fala que o Messias do Antigo Testamento veio, era Jesus de Nazaré, aquele que foi rejeitado, foi morto pelos romanos e pelos judeus, por todo mundo, pelo seu povo, e aí o Pai o ressuscita no terceiro dia, leva, e ele está governando o seu novo reino ao lado de Deus. É interessante porque aqui eu queria parar. Às vezes a gente pensa que o evangelho é o começo e depois a gente vai para coisas mais profundas, teológicas, coisas mais coisas para crentes mais maduros. Não. Pedro vai mostrar que o evangelho é o começo e o fim, é o alfa e o ômega. Pedro vai falar na sua carta depois que os anjos eles anseiam ver essa revelação de Jesus que se renova, do Messias que se renova a cada vez. Se os anjos fazem isso, quanto mais nós. E é interessante que, olha, Pedro fala e eles ficam irados, porque Pedro fala: a culpa de vocês, o sangue está na mão de vocês. Eles tentam matar e Deus levanta um homem chamado Gamaliel e ele fala: calma, gente, pede para os apóstolos saírem e começa a conversar, convencer eles, falando: gente, um tempo atrás se levantou um homem chamado Teudas com muitos discípulos, mas logo os romanos o mataram, não foi para frente porque Deus não abençoou. Depois veio um tal de Judas, naquela época Judas era um nome muito comum, também com muita gente, também com uma nova mensagem, mas com o tempo ele morreu, foi disperso porque Deus não abençoou. Toma cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens, porque se eles não forem de Deus, logo eles vão se dispersar ou vai acontecer alguma coisa com eles. Mas se eles forem de Deus, e Gamaliel tinha visto que eles estavam curando em nome de Deus, o que estava acontecendo, o que vai acontecer com a gente se a gente for contra homens de Deus e contra o Deus Criador? Sempre Deus levanta a gente, importa da onde, tem remanescentes. Às vezes a gente fica pensando: não, a religião é algo que sempre perseguiu Jesus, os seus discípulos, é algo que tentou domesticar o evangelho. Não. A religião é algo que realmente não é o todo do evangelho, mas Deus se revelou pela religião e depois, através da religião, tem um passo a mais que é o evangelho de Jesus Cristo. Por isso, não adianta a gente querer ser contra a religião, sendo que Deus usou a religião e ainda existem pessoas na religião que entenderam a Deus e que estão conduzindo, são tementes a Deus. É muito, muito forte isso para mim e fala muito no meu coração esse Gamaliel que está dentro do sinédrio, que é levantado por Deus para falar: olha, esse movimento pode ser de Deus, sim. E eles chamam os apóstolos e decidem açoitá-los, que era um açoite comum da época, que era 40 menos 1. Todos são açoitados. E olha só, era interessante porque Deus dava poder para eles curarem todos os enfermos, mas mesmo assim Deus não evitou eles de serem açoitados. E ao invés deles reclamarem, eles louvam a Deus pelo privilégio de sofrerem pelo nome de Deus.
E o capítulo acaba mostrando que continuaram diariamente indo para o templo e em casas pregando o evangelho e mostrando sinais do novo reino. Não tem como parar a mensagem de Deus. Aqueles que foram chamados para pregar o evangelho de Deus, como eu e você, Deus não vai privar do sofrimento que às vezes vai ter e da rejeição do mundo e da rejeição às vezes dos religiosos, mas Deus vai honrar com sinais e poder, e a palavra vai prosperar e o evangelho de Deus vai chegar por todas as nações se espalhando. Esse é o evangelho de Jesus Cristo.